Vejam só, meus caríssimos, pressionados, Lula e Alexandre de Moraes estão contra a parede e o Xandão é obrigado a recuar bem no momento em que o Lula vê risco eleitoral e até comentarista, especialista da Folha de São Paulo afirmando ao vivo que o Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno e impor uma derrota acachapante e vexatória para o Ladrão de Nove Dedos. É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui agora também e vamos trazer dados, informações, todas as atualizações sobre a decisão do Alexandre de Moraes, que manda o presidente Bolsonaro para a prisão domiciliar. Já tem data para o presidente deixar o hospital e ir para a sua casa? Quais são as restrições que o Xandão impôs a Jair Messias Bolsonaro? Essas e outras informações traremos para vocês agora com exclusividade, ao vivo, em cima de 22 horas e 41 minutos deste dia 24 de março de 2026. E aqui, minha companhia, para comentar todos os detalhes, estamos recebendo, como em todas as terças-feiras, o nosso professor Carlos Lairon. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Joel. Prazer enorme sempre estar aqui todas as terças-feiras com você, comentando aqui essas notícias, né, que impactam a vida do povo brasileiro e de todo cidadão ao redor do mundo, né? A gente fala de vários temas aqui. Esse caso, né, da prisão domiciliar do Bolsonaro afeta a todos nós, né? Então, é uma matéria muito importante. Então, enfim, é sempre um prazer enorme estar aqui. Uma boa noite para você, boa noite para toda a nossa audiência, né? Aqueles que nos assistem, quem vai ver essa live mais tarde, né? Em outras oportunidades. Então, estamos aqui, vamos para cima. Vai ser um prazer enorme discutir todos esses temas. Um abraço, muito obrigado, boa noite. Vamos para cima. Você que está chegando aqui agora, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. É de graça aqui embaixo. E você se inscrevendo, você estará ajudando o nosso trabalho para que as informações que nós trazemos aqui, elas possam chegar ao maior número possível de pessoas aí ao redor do Brasil e do mundo. E você também pode nos ajudar deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo, se ainda não for inscrito, repito, também se tornando um membro aqui do nosso canal. Temos aqui também o nosso Pix, temos o nosso YouTube Shop e daqui a pouco a gente começa agradecendo aqui a todos os nossos membros, citando os nomes ao vivo de todos que colaboram conosco. Vamos agora direto à primeira informação, porque hoje Alexandre de Moraes resolveu, enfim, conceder a prisão domiciliar para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Digo logo aqui para todos vocês que isso não foi um ato de benevolência, de bondade do coração de Alexandre de Moraes. Muito pelo contrário. O cara, mais uma vez, cria uma aberração jurídica que acaba, na verdade, mais prejudicando do que beneficiando o presidente Jair Messias Bolsonaro. Como vocês podem ver aqui, ó, Moraes concede prisão domiciliar a Bolsonaro após internação por pneumonia. Ex-presidente poderá cumprir pena em casa, olha só, durante um período de apenas 90 dias. 3 meses apenas. Olha, você que me acompanha aqui, você sabe que eu sou um pouco ignorante. Eu não sei de tudo. Aliás, eu digo como Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. Mas eu estou procurando alguém que seja, assim, um pouco inteligente para me explicar de onde foi que o Alexandre de Moraes tirou essa coisa de prisão domiciliar temporária. Professor Carlos Lairon, você que é mais experiente do que eu, tem mais leitura do que eu, diga. Qual é o fundamento dessa ação do Alexandre de Moraes? Se é que tem explicação. Pois é, Joel. Né? Você está me ouvindo, Joel? O meu retorno não está funcionando aqui agora, então não sei. Eu estava te ouvindo e parou. Só confirmando, você me ouve?
Tá tudo ok, tá tudo ok. Pode continuar. Então, agora eu vou. Vamos lá, beleza. Então, Joel, pois é, a gente tem acompanhado o Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele é juiz, ele é procurador, ele é promotor, né? Ele é advogado, e agora, quando a gente menos espera, ele vira médico. Que coisa ridícula, né? Não existe isso no sistema carcerário, prisional brasileiro, né? Não existe previsão legal para isso. É como se o Alexandre de Moraes estivesse dando um atestado de 90 dias para um paciente, né? Ele não tem competência legal para isso. Quem tem que cuidar da questão da saúde do Bolsonaro lá são os médicos, né? E o sistema prisional é que vai avaliar isso, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. Então, assim, a ideia que passa, a impressão que se passa, é que as decisões são arbitrárias, como a gente sempre soube que são, né? Sempre foram arbitrárias, subjetivas. Ele acordou e decidiu, hoje eu vou fazer isso. Amanhã ele acorda, hoje, como é que está o clima? Né? Como é que está o clima hoje? O que estão falando aí nas notícias? O que me deixa mais popular? O que me deixa menos popular? É como se ele estivesse avaliando, né? É como se ele fosse uma Miss Congeniality, né? Que a gente chama de congenialidade, né? Então ele parece que ele mede a temperatura dos noticiários, né, o que está acontecendo, para ver se são favoráveis, se não são. Então, assim, ele fica brincando com a vida das pessoas, jogando com a vida do cidadão brasileiro. E no caso do Bolsonaro é uma coisa muito triste, o que ele tem feito, né, com esse cidadão de bem que nunca cometeu um crime. Pelo contrário, o único mal que o Bolsonaro fez foi ser uma pedra no meio do caminho desse sistema sanguinário, maldito, que destrói o Brasil já há algum tempo, Joel. Então, assim, não faz o menor sentido, é uma coisa arbitrária, subjetiva, sem previsão legal, né, que não cabe o Alexandre de Moraes, né, e, como a gente sabe, a prisão totalmente ilegal, né, não deveria estar preso. Como eu costumo dizer aqui, o que acontece no Brasil é simplesmente a perseguição política, né, onde esse pessoal, o sistema, ele acurralou as pessoas de bem, encurralou, né, as pessoas de bem, de direita, que querem um país melhor para todos, né, um país próspero, e aí eles, né, para ficar no poder, continuar no poder por essa fome, essa vontade, essa ânsia de poder, eles perseguem cidadãos de bem. Então é o que acontece no Brasil. Eu fico sempre me perguntando, Joel, já pensou um Brasil? Como seria o Brasil sem Alexandre de Moraes? Porque, especialmente de 2019 para cá, Joel, o país não andou só para trás. Foram 4 anos de Bolsonaro e esse pessoal perseguindo o país. Quando boa parte do mundo, mesmo com a pandemia, né, o Brasil tinha chance, com Paulo Guedes, de ser um país desenvolvido, próspero, de melhorar a qualidade de vida de todos nós. O país ficou atrasado por essas pessoas, puxando o país para baixo. Aí veio esse governo aí... travou o Brasil, né? Travou o Brasil. Tomou o poder do Bolsonaro. Exatamente. Joel, o Bolsonaro foi eleito presidente, mas as instituições, o poder está nas instituições. As instituições não colaboraram, todas perseguiram, travaram o país. Você viu na pandemia, o plano que o Bolsonaro tinha, quem é que tinha que tomar as decisões? Era o presidente. A maior autoridade é o presidente. Eles travaram, amarraram as mãos do presidente na pandemia. Um presidente que tinha experiência militar, que era correto aquele projeto com os militares de ir lá organizar o país, fazer os hospitais de campanha. Né? Nós não teríamos morrido quase ninguém no Brasil se tivesse deixado, né, para os militares resolver, o presidente com os médicos, tirasse o STF, né? E vários outros bandidos, né? Vários prefeitos corruptos, vários governadores ganharam muito dinheiro, roubaram muito, mataram pessoas intencionalmente para receber dinheiro público, né? Porque eram pagos pelo número de mortos ali. Então, assim, você já pensou um país sem o Alexandre de Moraes? E eu nem diria, né, se aquela conjuntura do STF, porque assim, os outros, se não fosse o Alexandre de Moraes, Joel, muito provavelmente nenhum outro teria, né, stepped up, né, teria se manifestado vindo para a linha de frente. Talvez nenhum outro tivesse tido a coragem. Então, esse cara realmente tem destruído o país, feito muito mal ao Brasil.
E sem falar de Lula e Dilma, que já vem fazendo mal ao Brasil desde os anos 60. Então, assim, muito triste. A gente tem que aceitar agora, né? Porque assim não tem outro caminho, é aceitar a prisão domiciliar do Bolsonaro, né? E, né, trabalhar esses 90 dias para ver o que pode acontecer, né, para os 90 dias seguintes. Lembrando que ele pode revogar isso, né, Joel? Então, a gente nunca sabe, porque é tudo arbitrário, né? Inclusive, eu queria trazer aqui agora, professor, a lista de proibições absurdas que o Alexandre de Moraes impôs nessa prisão domiciliar de Bolsonaro. Presta atenção aqui, ó. Olha as proibições. Moraes elencou uma série de proibições, tanto dentro como fora do perímetro da residência de Bolsonaro, que deverão ser cumpridas sob o risco de revogação do, entre aspas, benefício. Olha só. Primeiro, proibição do uso de aparelho de comunicação, como celular ou qualquer outro semelhante, inclusive pelos visitantes. Os equipamentos deverão ser entregues aos agentes policiais durante a visita. Eu já fico me perguntando, e a filha de Bolsonaro, e a Michele, e a enteada do Bolsonaro que mora lá na casa, essas pessoas também não poderão usar celular? Terão que deixar nas mãos da Polícia Federal? Número 2, proibição do uso de redes sociais por ele próprio ou por intermédio de terceiros. Quer dizer, se alguém na casa tiver acessando uma rede social, o Bolsonaro vai ser culpado por isso? Se alguém estiver assistindo uma televisão e o Bolsonaro passar e olhar a televisão, o Bolsonaro vai ser preso por isso? 3, proibição de gravação de vídeos ou áudios também pelo próprio ex-presidente, como por intermédio de terceiros. Quer dizer, se o Bolsonaro estiver no terraço de casa, alguém passar ali e filmar ele, o cara pode ser mandado de volta para Papudinha, né? 4, proibição de acampamentos, manifestações ou aglomerações de indivíduos em um raio de 1 quilômetro da residência de Bolsonaro, notadamente para a participação, olha só, de quaisquer atos que possam comprometer a rigidez da prisão domiciliar humanitária do custodiado. Quer dizer que as pessoas agora não têm mais o direito de fazerem manifestações conforme está previsto na nossa Constituição, né? Não existe nenhum local na Constituição que diga assim, aí não se pode fazer um ato, inclusive religioso, né? Uma vigília, uma oração. Alexandre de Moraes suspendeu todas as prerrogativas dos direitos fundamentais que são garantidos pela Constituição. Tudo para punir o inimigo dele, que é o presidente Jair Bolsonaro. Tem mais. Quais são as visitas permitidas? Moraes permitiu as visitas permanentes, olha só, dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, nas mesmas condições adotadas no 19º Batalhão da Polícia Militar, onde Bolsonaro cumpria pena. Com isso, eles poderão visitar o pai somente, olha só, nas quartas-feiras e sábados, das 8 às 10 horas, das 11 às 13 e das 14 às 16. Por outro lado, o ministro permitiu que Michele, a filha Laura e a enteada Letícia não necessitam de qualquer autorização, uma vez que habitam no mesmo local, tendo, consequentemente, livre acesso. Isso é o de menos, né? Moraes também permitiu as visitas permanentes dos advogados de Bolsonaro diariamente, mas, olha só, por até, ou no máximo, 30 minutos. Cerceamento aqui do direito à ampla defesa. O advogado não pode mais chegar a qualquer hora, a qualquer dia, para visitar o seu paciente, para ver como é que ele está, para fazer uma reunião para ajustar ali estratégias de defesa. Não pode mais fazer isso. Só tem 30 minutos. Olha aqui, ó. Das 8h20 às 18 horas, mediante agendamento prévio junto ao batalhão da PM, onde Bolsonaro cumpria a pena, que continuará responsável pela segurança da residência do ex-presidente. Os nomes deverão ser informados a ele em até 24 horas. Quais são as visitas que são proibidas? No despacho que permitiu a prisão domiciliar temporária de Bolsonaro, Moraes proibiu qualquer outra visita que não seja das citadas anteriormente, o que pode comprometer o desejo de aliados políticos de se reunirem com ele para discutir as eleições deste ano. Olha aí, olha o viés político da decisão dele.
O ministro afirmou que a proibição se justifica para resguardar o ambiente controlado necessário principalmente para se evitar o risco de sepse e controle de infecções. Pronto, Alexandre de Moraes agora também já é médico sanitarista, né? Infectologista, o cara já entende de tudo. Uma coisa mais absurda do que outra. Realmente, isso aqui é uma decisão completamente, eu diria que, de outro planeta. Não é uma coisa do planeta Terra. Não é que não seja do Brasil, é que não é desse mundo. Literalmente não é. Como é que você vê tudo isso aí, professor? Parece ou não, ou é de fato uma verdade que tudo isso é um abuso, é um sadismo dessa pessoa que quer não justiça, mas parece que quer punir, quer se vingar de Jair Bolsonaro. Pois é, Joel, exatamente isso, né? Uma censura. A gente vive numa ditadura. Olha o ponto que nós chegamos, né? A coisa veio se arrastando, né? Se arrastando, né? E foram puxando a corda, né? Esticando a corda. E olha onde a gente chegou, né? E como eu costumo dizer, se não fosse a eleição do Trump, Joel, a gente não teria mais esperança. Nós iríamos passar, sei lá, 50, 60, 70, 100 anos numa ditadura. Então, o objetivo desse pessoal sempre foi isso. E eles encontraram, da esquerda, né, que vinha tentando implantar a ditadura. Não era o caso do Alexandre de Moraes. Mas o amigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, é o que eles usam, é o que eles estão aplicando. Então, se juntaram a esquerda, né, brasileira, que sempre quis implantar uma ditadura comunista do país, sempre trabalhou para isso, especialmente dos anos 60 para cá, e eles acharam um general aí, um imperador, e botaram na linha de frente um cachorrão, né, para ir para a linha de frente, né, não, esquecendo que, por exemplo, uma vez que se derrote o bolsonarismo, né, que eles acham que existe, que é o bolsonarismo, eles não entendem que são pessoas de bem. Na verdade, não é o bolsonarismo, é mais da metade da população brasileira, são as pessoas de bem. Quem é o bolsonarismo? Quem é bolsonarista? São as pessoas honestas, sinceras, trabalhadoras, cristãos, né, que trabalham, que pagam impostos e que levam esse país nas costas, né? Então, tirando esse pessoal do meio do caminho, e o Bolsonaro é o nosso, né, que está ali na frente, é a pedra no meio do caminho, eles se esquecem de que o cachorrão vai pegá-los também, né? Os pegariam também. Graças a Deus, nós tivemos a eleição do Trump, que nos deu esse suspiro de esperança, né? Hoje o Nicolas disse que a ida do Bolsonaro para prisão domiciliar é um respiro, né? Dá um alívio ali. E aí eu costumo fazer essa crítica para nós da direita. Olha o que a gente está pedindo, Joel. Veja como a gente... O poder está nas instituições. E as instituições brasileiras estão todas tão aparelhadas que a gente fica pedindo mercy, pedindo socorro, aceitando migalhas. Assim como eles fazem com os pobres, com os miseráveis, através dos programas sociais. Para a gente, que é classe média e tal, a gente está pedindo, no caso do Bolsonaro, prisão domiciliar por um crime que não aconteceu, que não existe. Na verdade, quem deveriam estar sendo punidos são os algozes, né? São realmente quem está, né, prendendo o Bolsonaro. E aí a gente, né, eu digo a direita, de modo geral, a gente precisa aprender a lidar com essa esquerda, porque a gente fica tratando como se eles tivessem algum valor moral, alguma legitimidade. Esse pessoal, com todo respeito, Joel, não tem legitimidade. São os canalhas, corruptos, miseráveis, eles não querem um país melhor. Então, eles aparelharam todas as instituições e nós estamos aqui, oh, meu Deus, pois é, prisão domiciliar para o Bolsonaro. Quando, na verdade, nunca deveria ter sido preso. A gente sabe quem são os verdadeiros corruptos, a gente sabe quem deveria estar atrás das grades nesse país. E aí, Joel, é interessante lembrar como quando o Lula foi preso merecidamente por crimes que ele cometeu e que deveria continuar na prisão para sempre, ele teve todas as regalias, dava entrevista na prisão, recebia as pessoas na hora que queria, tinha até uma cuidadora, né, lá na prisão, que terminou virando primeira-dama, né? Então, assim... A cela do Lula era praticamente um motel, né? Onde ele recebia visitas íntimas da amante Janja. Pronto, Joel, exatamente isso. E entrevistas para canais de televisão estrangeiros, né?
tudo, todas as liberdades. Aí você vê aqui as restrições para um cidadão de bem que não cometeu nenhum crime, até para encontrar com seus familiares. Né? E aí, Joel, fica muito óbvio, a gente já sabia disso, só dizendo para as pessoas comuns, fica muito óbvio como é político, é simplesmente político, não é judicial, não é processo legal, é político, perseguição política. Como é que um ministro toma os poderes da República e fica fazendo perseguição política? Isso mostra também o nível do Senado, Joel, que deveria tomar providências. Aí estão lá outros corruptos, irresponsáveis, com o rabo preso, que não tem coragem de se posicionar e botar esse cidadão no seu devido lugar, né? Fazer cumprir as competências, né, do Senado, cada um no seu quadrado. Né? Então, assim, é muito triste ver tudo isso. A gente tem esperança de que isso mude em breve, Joel, que a gente possa ter um país de volta, resgatar o nosso país, recuperar o nosso país. Eu acredito que até o fim do ano a gente consiga isso, e aí colocar o Brasil nos trilhos, que é um país rico, próspero, que merece uma oportunidade, livre dessa cambada que está aí assaltando o país inteiro. Pois é. Deixa eu trazer aqui algumas repercussões, né? Inclusive, o Carlos Bolsonaro já postou um vídeo reagindo a essa invencionice do Alexandre de Moraes, também o advogado do Trump, que eu trago aqui para vocês agora, né? Reagindo depois da decisão do Moraes. Advogado de Trump reage à decisão de Moraes sobre Bolsonaro. O advogado aponta incoerência entre argumentos de Moraes e a concessão de domiciliar a Bolsonaro. O advogado que atua para a Rumble e a Trump Media, empresa do presidente Donald Trump, reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Olha só o que ele disse. O advogado ligado a Trump diz o seguinte: tem outro ponto que não dá para ignorar. O próprio Moraes alega descumprimento de medidas, destruição de tornozeleira, risco de fuga, fatores que, em qualquer situação normal, inviabilizariam a prisão domiciliar. Mesmo assim, ele concede o benefício? Então, será que o suposto descumprimento era verdade mesmo? Fica difícil identificar qual padrão, se é que Moraes segue algum padrão, né? Isso não parece uma aplicação consistente do direito. O advogado de Trump que está dizendo. Né? Em outro trecho, ele diz que a prisão, na verdade, não é humanitária, mas uma contradição lógica de Alexandre de Moraes. E é o advogado que representa o Trump no Brasil, né? E eu vou trazer aqui agora também o Carlos Bolsonaro, que trouxe também análise acerca dessa prisão. O que será que está acontecendo? Como que a gente tem que ver? Será que o Alexandre de Moraes, de repente, se transformou em uma figura benevolente no país? Flávio explica aqui para a gente. Olha só, prisão domiciliar não é liberdade. O presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, não desviou milhões de cofres públicos e muito menos deu golpe como tentam acusar. A prisão domiciliar não se encerra o debate, mas se inicia. Bolsonaro não deveria nem sequer estar preso. O último presidente da República, com uma conduta ilibada, sendo proibido de estar ao lado do povo e permanentemente censurado nas redes sociais. O maior líder popular da história do Brasil é torturado, silenciado e impedido de se comunicar todos os dias, assim como milhares de brasileiros que só queriam um país melhor. Isso não é democracia. Nós não temos liberdade e não podemos normalizar isso. É triste o que estão fazendo com o nosso país. Penas absurdas, completamente exageradas e descabidas para pessoas sem antecedentes criminais sendo tratadas como traficantes terroristas. De fato, eu quero ver o presidente Bolsonaro em casa, mas não devemos de maneira nenhuma normalizar o fim da sua liberdade e comemorar migalhas ditatoriais. Não somos criminosos. Essa perseguição precisa acabar e o nosso povo precisa de liberdade de verdade. E 2026 é o ano. Deus, pátria, família e liberdade. Para nós e para o presidente Bolsonaro. Manifestação muito contundente do do Carlos Bolsonaro, mas o que mais me chamou a atenção foi, na verdade, um comentário feito na Globo News. Ao vivo, pasmem, comentarista da Globo News afirma que a decisão de Alexandre de Moraes é uma decisão política.
Dar prazo de 90 dias para Bolsonaro ficar em prisão domiciliar é uma decisão por questões políticas. Moraes fez um cálculo e mediu os impactos de deixar Bolsonaro preso ou deixar Bolsonaro em casa. Vamos ouvir aqui o que disse esse comentarista da Rede Globo, para vocês terem uma ideia. Volto a dizer que essa decisão ela tem um caráter claro, um caráter da saúde do ex-presidente e a sua internação desde o dia 15 na UTI, ela demonstra a gravidade do estado de saúde do ex-presidente nesse momento, porém, ela também demonstra a situação política delicada que está hoje o Supremo. Então, no fundo, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo ao dar um prazo de 90 dias para essa concessão essa concessão domiciliar. No fundo, se nesses 90 dias, o Supremo, ou por acaso, diante de tudo o que acontecer, de repente voltar a ser forte de novo, a ala Alexandre de Moraes voltar, o escândalo master e todas as questões, essa tempestade passar, talvez isso seja retirado. Ou, se nesses 90 dias a residência do ex-presidente Bolsonaro não se tornar um comitê eleitoral para o Flávio, com todas as avaliações que nós aqui estamos falando, indicou tal pessoa no Paraná, indicou para o Flávio fazer tal isso em Roraima, indicou, ou seja, todas as nomeações que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito sobre o que o PL deve ou não deve fazer, ele pode voltar atrás. Então, no fundo, eu acho que a decisão de mandar o ex-presidente para casa é uma decisão que envolve a saúde e o prazo de 90 dias é uma decisão política. Ou seja, resumindo o que o comentarista está dizendo aqui na Globo, professor Carlos Lairon, sim, a gente está vivendo num estado de exceção. Uma decisão jurídica, técnica, jamais, como dizia o ministro Marco Aurélio Mello, jamais você tem que tomar uma decisão olhando a capa do processo, o nome de quem está escrito lá, medindo as consequências políticas. Não, isso aqui vai ser bom para o meu grupo político, porque ele está medindo assim, se o Bolsonaro ficar em casa e, de repente, isso facilitar a articulação política para o Flávio se fortalecer, derrotar o Lula, que é o candidato do Alexandre de Moraes, não vai ser bom para ele. Então, o que ele vai fazer? Revogar a domiciliar de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, qual foi o cálculo que ele fez? Poxa, se eu mandar o Bolsonaro para Papudinha agora, do jeito que ele está, e se ele piorar, se de repente vier a ficar em coma, ou se de repente vir o pior e chegar ao óbito, pronto, o Flávio Bolsonaro se elege no primeiro turno. Então, a decisão que ele está tomando é em cima de um cálculo político. O Bolsonaro se tornou uma espécie de refém do Alexandre de Moraes. Infelizmente, nós chegamos nesse patamar de coisas. Uma verdadeira distopia que a gente está vivendo. Exatamente isso, né, Joel? Exatamente isso, né, Joel? Terrível, né, o que a gente está passando. Como eu tinha falado mais cedo, né, o Alexandre de Moraes está fazendo esse cálculo político, é um cálculo político, ele fica medindo as temperaturas, né? Então está subindo, está descendo, como é que estão as pesquisas, o que é que estão comentando nos noticiários. O cara não trabalha, Joel, é como se é só perseguição política, tantos processos para serem julgados. No passado, a justiça tinha que julgar os processos que já estão lá acumulados de anos atrás e não ficar fazendo política, perseguindo, né, adversários políticos e não jurídicos, né, são adversários políticos atuais e ainda tentando prevenir algo que possa, na cabeça deles, acontecer no futuro. Quando, na verdade, eles deveriam estar lá, ninguém nem sabia quem era juiz, julgando os processos sem olhar a capa, como você colocou, né? Não olhar a capa e ir lá ver o que né? A justiça tem que ser neutra, imparcial. Esses caras ficam fazendo política, perseguindo, né, o Bolsonaro, como a gente, né, tá vendo aí. Então, assim, é um absurdo isso, né? Mais uma vez, eu fico aqui assim indignado, Joel, novamente, né? Vendo a passividade do povo brasileiro. Como a gente aceita isso? Né? Ele fazendo esse cálculo político, ok, vamos lá, se daqui a 3 meses, né, se o Bolsonaro morre agora, na prisão,
vai dar problema porque o Flávio vai ser eleito. Vou dar uma aliviada para baixar um pouco a temperatura, coloco o Bolsonaro em prisão domiciliar, a direita, 70% do povo brasileiro vai se conformar e vão me achar, né, que eu sou maravilhoso, que eu concedi benefícios para um prisioneiro e tal. Só que a gente precisa entender, o Bolsonaro não deveria estar preso. Ele é um preso político. Isso aqui é uma ditadura. Então, não se justifica. E nós não deveríamos estar aceitando migalhas. É claro, nós estamos realmente de mãos atadas, né? Porque, assim, claro que a gente não vai dizer não, claro que a família não vai dizer não, claro que quem gosta do Bolsonaro não vai dizer não, claro que metade do povo brasileiro não vai, né, dizer não. Mas, assim, é um absurdo o que esse cara está fazendo com o Brasil, com o povo brasileiro. Prendeu o Bolsonaro, prendeu mulheres, idosos, mães de família, idosos, né, no 8 de janeiro. Prendeu generais honrados, homens honrados que, né, têm dado a vida para salvar o país, né, para tornar o Brasil um lugar melhor, né? Então, assim, agora, Joel, tem uma coisa que um dia eu vi um vídeo de um cidadão brasileiro, não lembro de qual estado, alguém fez uma ameaça para ele lá, não sei se foi um juiz, não sei quem foi, e ele olhou o cara no olho e disse: olha, se você, né, me prender ilegalmente, ou se você me matar, ou se alguma coisa acontecer comigo, pode ficar tranquilo que você vai pagar por isso. O Bolsonaro tem vários filhos, né, 4 ou 5 filhos, homens. O povo brasileiro, né, a gente tem muitas pessoas trabalhadoras, tem homens de coragem nesse país. Eu não acredito que o Alexandre de Moraes, eu sei que ele é um psicopata, é um doente mental e ele é suicida, inclusive. Ele sabe, Joel, que ele não tem como sair ileso disso. Ele vai ser preso a qualquer momento. A gente está vendo os crimes dele aparecer um atrás do outro. Então, assim, como é que esse cara não entende? Para aí. Esse povo vai me pegar. Qualquer hora eu caio. Qualquer hora eu vou ser preso. E vou fazer a alegria de muita gente, não é? Parece que ele não pensa nisso. Será que ele acredita que depois de causar tantos crimes, né, aos direitos humanos, fazer tanto mal ao Brasil, fazer mal às famílias brasileiras, né, em especial a família do Bolsonaro, mas a várias outras, será que ele acha que ele vai, sei lá, morrer aos 100 anos, se aposentar e levar uma vida honrada? Quer dizer, esse cara, ele precisa entender, ele não vai durar, não vai muito longe, e muita gente vai ficar feliz de vê-lo atrás das grades. Esse cara é um psicopata. A questão é que me parece que ele foi tão longe que agora não tem como ele voltar atrás. Ainda que o Alexandre de Moraes, hoje, ele pegasse e fizesse um pronunciamento, dissesse: eu estou renunciando à cadeira do Supremo Tribunal Federal, eu estou tornando nulos todos os meus julgamentos, todas as condenações de Bolsonaro, do pessoal de direita. Ainda que ele fizesse isso não abonaria os crimes que ele cometeu. Ele sabe que para ele não tem perdão. Ou ele sobrevive e subjuga todo mundo no Brasil, ou então ele sabe que ele cai, o Brasil vence e ele vai pagar pelos crimes dele. Eu tenho feito essa análise. Não tem jeito. Ou sobrevive o Alexandre de Moraes, ou sobrevive o bolsonarismo. Os dois não podem sobreviver no Brasil. Ou um ou outro. Joel, eu acho... Agora falar, também, só para complementar aqui, o que me preocupa, também um conceito aí que vem dentro da sociologia, né? Que é aquele conceito de acomodação. De repente, a sociedade está numa crise, num conflito, aí o tempo vai passando, de repente as coisas elas vão se acomodando. As pessoas vão se acostumando com aquilo se torna um novo normal. Imagine uma criança que nasceu vendo o Alexandre de Moraes normalizar isso que ele vem fazendo. Essa criança cresce, está com 15 anos, 20 anos, 30 anos. Essa pessoa ela vai achar que é absolutamente normal as coisas serem assim. E aí, quando essa geração que estava acostumado à liberdade antes do Moraes, quando essa geração se for e ficar só essas gerações que já estão acostumadas a viverem na ditadura,
é muito difícil de você colocar na mente dessa pessoa que isso não é o normal. É por isso que você vê Cuba, por exemplo, mais de 40 anos sobre a chibata e não consegue se libertar. Porque a população, a geração nova que veio, acha que aquilo ali é o normal. Nunca viu como é o mundo aqui fora. Às vezes, quando vem aqui, se surpreende, fica maravilhado. Poxa, nunca imaginei que o mundo fosse desse jeito. Essa é a minha preocupação, professor. Que a gente chegue no nível de achar que tudo isso é normal. Exatamente, Joel, você tem razão, você está corretíssimo, né, com essa avaliação, essa análise que você está fazendo sociológica. Eu vi uma pessoa explicando isso mais ou menos dessa forma uma vez, que eu achei interessante. Se você pegar um sapo e jogar numa balde lá de água quente, numa panela de água quente, ele vai pular lá, ele entra em desespero, assim que você jogar lá, porque a água já está quente. Mas como você colocou, se você botar ele lá na água fria e for aquecendo aos poucos, ele morre lá queimado, ele não se toca que a água está esquentando, né? E é o novo normal, é exatamente isso que você está falando, é fato isso. Agora, a nossa esperança, Joel, realmente, porque aqui dentro do país a gente perdeu, de fato, o país. Aqui é, de fato, uma ditadura. Eles aparelharam o país inteiro. Joel, do diretor da escola, dos professores, do agente de saúde, ao juiz da Suprema Corte, do STJ, de todos os juízes, de todas as instâncias, tudo aparelhado, os jornalistas, empresários, até matemáticos me surpreendem nas universidades, tudo aparelhado, Joel. É muito tendenciosa a coisa, é muito enviesada, é muita gente para o lado de lá que eles conseguiram levar. Então, assim, eles tomaram o país de assalto. Então, para a gente reverter, aqui dentro já não tem mais, porque toda ditadura é assim, a gente não consegue derrubar uma ditadura de dentro para fora. Normalmente você precisa de ajuda externa, porque a ditadura ela controla tudo, e nós já estamos dessa forma, de mãos atadas, impossibilitados de lutar aqui dentro. Ainda estamos podendo falar o que nós estamos falando aqui hoje, simplesmente porque o Trump é presidente dos Estados Unidos, Joel. Se não fosse, nós não poderíamos usar esse canal, nós não poderíamos dizer o que nós estamos dizendo hoje. E correndo risco, a gente sabe, nós não temos liberdade, né, como deveria. Então, assim, a nossa esperança, Joel, é de fora. Se não fosse o que o Eduardo Bolsonaro fez, de ir para os Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, hoje o Ramagem, o Lacombe, e vários outros, a Ludmila Lins Grilo, se não fosse aqueles, o Tagliaferro depois, né, de sair do país para ser uma voz lá de fora, levando essas informações, né, para os americanos, para o governo americano, validando essas informações, lembrando que os Estados Unidos têm espiões em todas as partes do mundo, aqui no Brasil está cheio. Então, eles têm a CIA, né, o FBI, enfim, eles têm várias informações. Agora, você leva um brasileiro, faz uma interpretação real, uma leitura, dizendo, não, lá é assim, essa informação é assada e tal. Você valida a informação, né? Diz, não, é isso mesmo. Está batendo, essa informação bate. Então, assim, a nossa esperança hoje é o Alexandre de Moraes ser julgado nos Estados Unidos e parar, né, processado, julgado, condenado, e parar numa lista da Interpol, e ele eventualmente ser capturado. Porque esse Senado que está aí não faz nada. Está acovardado, de mãos atadas, com o rabo preso, como a gente diz, que é quem deveria realmente tomar uma providência, e há muito tempo. Né? Vem lá do Pacheco, que não fez nada, agora esse outro que está aí, né, fazendo dancinha, né? E aí aquela dancinha dele lá no carnaval. Mas, enfim. Então, Joel, essa é a nossa esperança. Interpol, cidadão ser condenado e parar numa lista da Interpol e, eventualmente, o Brasil se livrar dessa entidade que tem feito muito mal ao país, né, e nos levado para o atraso. Na minha leitura também, eu acho que... Eu posso estar errado, né? Mas eu acho que o Trump, nesse momento, até as eleições, ele vai ficar quieto. Ele vai ficar agindo nos bastidores, né? Preparando o terreno. Mas ele não vai fazer uma ação mais incisiva, até porque isso já se viu que pode favorecer o Lula nas eleições. Ponto.
Agora, se por acaso houver aquela falcatrua toda que houve novamente lá no ano de 2022, onde o órgão que comandava a eleição favoreceu o Lula e o conduziu à cadeira da presidência, aí eu acho que ninguém vai segurar o Trump. Aí eu acho que não vai ter mais negociação, não vai ter acordo nenhum, porque ele deu uma chance. Ele foi lá, sancionou o Moraes, conversou, beleza, vou dar uma chance para vocês, vou acreditar, vou tirar aqui a Magnitsky, vou tirar as sanções de alguns produtos econômicos, vamos aqui para uma negociação, vamos pacificar, estou dando uma chance para vocês. Do mesmo jeito que ele pegou o telefone, ligou para o Maduro, deu uma chance para ele. Maduro, sai daí, leva a tua família, o que tu tem, vai embora, vai viver aí lá na Rússia. Procura um país e vai viver para lá de boa. Larga o povo da Venezuela. O que o Maduro ficou fazendo? Dancinha, debochando do Trump. O que o Trump fez? Tu quer brincar? Foi lá em 45 segundos, pegou ele e levou para os Estados Unidos. Os caras lá do Irã, o Trump fez a mesma coisa. Aqueles bombardeios do ano passado, foi um aviso. Olha, eu não estou de brincadeira. Eu estou dando um aviso para vocês. Ou vocês sentam, negociam, fazem a transição de poder, voltam esse país para a democracia, ou então eu vou agir com força máxima. E é o que está acontecendo agora. Então, eu vejo que o Trump ele está se coçando assim para apertar aquele botão vermelho para mandar detonar tudo isso aqui. Agora ele vai dar essa oportunidade, vai ficar de stand-by até o período da eleição. Se roubarem a eleição do Flávio Bolsonaro, se a gente não tiver a maioria no Senado para fazer o impeachment de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes e de todos eles que porventura estejam envolvidos em coisas aí que sejam incompatíveis com a função, aí eu acho que segure-se quem puder, porque é um cenário apocalíptico que eu vejo vindo aí sobre o Brasil. Eu fico até com medo de imaginar um negócio desse. Joel, concordo plenamente com você. Você está totalmente correto com essa avaliação. A gente viu com a lei Magnitsky, né, que os índices eleitorais do Lula, né, a aprovação subiu um pouco, né? Então, o Trump terminou recuando. Nós não gostamos daquilo, né, que ele fez e tal. A gente ficou meio preocupado, sem entender. Mas, olha, os Estados Unidos têm uma inteligência absurda. Ele é muito... E o presidente americano, ele é muito bem assessorado. Você tem tudo de melhor em termos de informação, né? Então, o Trump é bem assessorado. Qualquer presidente americano é muito bem assessorado. Como eu falei várias vezes aqui antes, né? Tem pessoas que talvez ainda não saibam, mas eu fiquei lá 11 anos estudando política, eu acompanho, eu sei como é que é, eu sei da capacidade, da competência dos americanos. Altamente preparados, não tem nenhuma nação no planeta com a inteligência, com a capacidade dos americanos. Então, assim, é claro, ele está avaliando isso, né? Então, eu concordo com você, o Trump está avaliando isso direitinho. Eles têm marketing político, vários tipos de informações, né, de assessoramento ali, e eles estão avaliando, para aí, isso aqui funciona e tal, eles ficam testando e tal, estão avaliando. Então, realmente, ir para cima do Brasil agora poderia terminar beneficiando o Lula, né? Então, é melhor trabalhar de forma estratégica nos bastidores, né? Eles vão influenciar o processo, assim como o Biden, o governo Biden, através da USAID, inclusive o Barroso assume isso claramente, ele diz lá nos vídeos, né, que ele procurou o governo americano e tal, e ele diz que as Forças Armadas brasileiras não queriam se indispor, né? Não sou eu que estou falando, ele falou, tem os vídeos, né, dele falando, não queriam se indispor com os americanos, porque dependem, né, de equipamentos e tal, treinamento e tal. Então, só que o chicote mudou de mão, Joel. É claro que não vai ser uma coisa escancarada, mas o cenário agora é outro. Os ventos sopram a favor da direita no Brasil e no mundo, né, na América Latina, né, em especial. Mas a gente viu isso também na Europa. Então, eu estou muito confiante nesse sentido, né? Eu acho que vai ser, né? O vento está soprando a nosso favor. E como você colocou, se essa quadrilha
né? Não que você usou a palavra quadrilha, eu estou usando a palavra quadrilha, mas assim, se esse pessoal que está aí, que tomou o país de assalto, se eles tentarem fraudar, porque eles têm dado vários golpes no Brasil, né? Eles têm dado vários golpes no Brasil, sucessivos. A gente sabe quem realmente dá golpes no Brasil, né? É aquele negócio. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É assim que eles trabalham. Então, se eles, mais uma vez, tentar dar um golpe no povo brasileiro, eles realmente, Joel, podem sofrer as consequências. Eu concordo contigo. Eu acredito que os americanos não vão aceitar de braços cruzados. Porque, como eu te disse, eu fiquei lá 11 anos, os americanos são o povo que mais ama o povo brasileiro, fora do Brasil, Joel. Eu estou falando de experiência própria. Eu fui bem tratado lá, eu fui bem recebido. E o fato de eu ser brasileiro ajudou. As pessoas gostavam de mim porque eu era brasileiro. Entendeu? Então, eles gostam dos brasileiros, eles amam o povo brasileiro. Eles não gostam desse povo que está aí, que está acabando, destruindo o país. Né? Mas, então, assim, eles não vão aceitar a gente ficar aqui apanhando, né, mais uma vez por mais um ano. Eu acho que isso acaba até o final desse ano. Até porque o Brasil, hoje, no mundo inteiro, ele é o país mais estratégico do ponto de vista da geopolítica. Sim. O Brasil hoje, o nosso agro, alimenta 1 a cada 5 pessoas do mundo. O Brasil hoje é o país do mundo que, em termos de extensão de terras férteis, é o melhor. Em termos de produtividade, em termos de água doce, em termos da nossa biodiversidade, da nossa fauna, da nossa flora, as nossas reservas de terras raras, as nossas reservas de petróleos e minerais de forma geral. Me diga, qual é o outro país do mundo que tem a riqueza que a gente tem? O país do desenvolvimento do futuro, que vai sustentar o mundo inteiro, é o Brasil com seus recursos naturais. Então, você acha que os Estados Unidos vai perder esse território estratégico numa competição para a China? Não vai de jeito nenhum. O Trump não vai deixar isso acontecer. E o Trump tem mais 2 anos pela frente, 3 anos, né? E vai fazer o sucessor dele, que ou é o Marco Rubio, né? Que é mais linhadora do que o Trump, ou então o vice lá, é o Vance, né? J.D. Vance. J.D. Vance. Que também vai na mesma linha do presidente Trump. Viu, Joel? O J.D. Vance é o JD. É porque em inglês, né? É J.D. Vance, aí abreviado. Sim, JD e Vance. Uhum. Pois é. Então eu vejo os Estados Unidos entrando nessa briga nem tanto por gostar do povo brasileiro, porque ninguém entra na briga de ninguém assim, ainda mais um país, sem que ele tenha uma contrapartida. Poxa, de graça eu vou chegar, vou entrar numa guerra, vou lutar por ti, e o que eu vou receber em troca? Não existe país amigo do outro assim, de mão beijada. Agora, o Brasil tem muito a oferecer aos Estados Unidos. O Brasil tem muito a oferecer à China. Então, por isso que eu vejo os Estados Unidos fazendo coisas que estão até fora da nossa capacidade de imaginar aqui agora, num cenário em que o Brasil caia de uma vez por todas nas mãos do Xandão, do Lula, que é praticamente jogar o Brasil no colo da China, entregar, ele tá aqui, ó, China, chega aqui e faz o que você quiser. Eu não sei se é a mesma leitura que você faz desse cenário. Não, tá correto, Joel. Não é por amor, não, né? Eu, assim, né? Eu realmente eu falei assim, né? Olha, eles gostam porque eu senti essa coisa, mas não é só por amor, não é só altruísmo, realmente, né? Claro. Em termos de país, aí é outra coisa, né? A relação do povo com o povo. O povo é uma coisa, bacana, aquele calor. Gosta, mas de país para país aí é outra história, né? É estratégica, economia, são recursos, são, né, bens, mercadorias, é dinheiro, é economia, é fato. Você tem total razão. Joel, fica aqui pensando, cara. Olha, Deus foi muito generoso com o nosso país. Olha o país que nós temos, Joel. Recursos naturais, uma riqueza absurda, a Amazônia, né? Minérios, um litoral maravilhoso. Na linha aqui do Equador, né? Então é importante esse sol, né? Você precisa de sol e chuva,
né, e água para que você consiga, para que a terra se torne fértil e que possa nascer, florescer, né, as plantas e tal. Então, assim, é um lugar maravilhoso. Nenhum outro país no mundo tem essa beleza, essa riqueza natural. Aqui não tem desastres, né? Fenômenos da natureza, coisa, né? Não tem furacão, não tem tsunami, não tem terremoto, né? Então, assim, é um lugar maravilhoso. Joel, já pensou um país desse, ocupado por pessoas de bem, pessoas boas, no comando que eu falo? O povo é um povo maravilhoso. Na verdade, é bom demais o povo brasileiro. É tão bom que aceita pacificamente uns canalhas, uma minoria de bandidos, de canalhas, roubando o país. Mas você já pensou um país como o Brasil, bem administrado, com uma boa gestão, com gente honesta no poder, pensando, ok, vamos construir um país, o Brasil que nós queremos, não somente para 4 anos, mas vamos construir o Brasil que nós queremos para 40, para 400 anos, Joel. Já pensou isso? Sentar, povo de bem, gente honesta, homens honrados, e desenhar um país. Ok, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos construir esse país. E não importa o que aconteça, nós vamos manter, né, determinados, seguir nessa trilha de construir um país digno, honesto, próspero para nosso povo, né? A Índia está fazendo isso, Joel. A própria China tem esse projeto. O que eu não gosto é do comando, do centro, como eles controlam as pessoas, as liberdades. Mas eles estão fazendo esse projeto, né? Eles estão comandando tudo, controlando tudo com essa intenção. E a Índia também está fazendo isso. Eu sentei com vários indianos e tem uma coisa que eu ouvi os indianos fazer que eu achei admirável, Joel. Eu estou muito empolgado com essa coisa da corrida espacial. E o Maranhão, a gente que está aqui no Maranhão, temos um potencial absurdo com a base de Alcântara aqui, para entrar nessa corrida espacial. E nós não entramos ainda de fato por causa desse governo que está aí, né? Que atrasa, que dificulta. Mas a Índia, olha o que o primeiro-ministro da Índia fez uma vez, que me deixou encantado. Eu dou aula, trabalho hoje com alunos do ensino médio, com jovens. Já levei meus jovens, meus alunos aqui na base de Alcântara, né? Já fui lá umas 2 vezes, é um lugar maravilhoso, é incrível, para motivar as pessoas. Mas olha o que o presidente da Índia fez. Quando eles foram enviar aquela sonda para o sul da Lua, aquela parte mais escura da Lua, né? E eles perderam uma vez, mas numa segunda tentativa eles conseguiram. Foi a primeira nação a fazer isso. O presidente convidou jovens, alunos do ensino médio, alguns universitários também, e levou para o centro de lançamento. E ficou filmando tudo para inspirar o país, para mostrar à Índia que eles querem ser no futuro, que inclusive hoje é a 5ª maior economia e logo em breve vai superar o Japão e a Alemanha e vai se tornar a 3ª, né? Porque a China já é a 2ª maior economia e, em termos de tamanho, provavelmente supere os Estados Unidos, mas não em riqueza, em sofisticação, né? Não vai nunca superar, eu não posso dizer nunca, mas pelo menos não no curto prazo superar os Estados Unidos. Mas a Índia vem logo atrás ali, competitiva, investindo em educação, inspirando os jovens, né? Para fazer grandes feitos, grandes coisas. E nós aqui no Brasil, olha o que nós temos, Joel. Nós temos o de pior, o que no governo, o que de pior nós temos nas pessoas, as piores pessoas do mundo, com toda a modéstia, com todo o respeito. Lula, semi-analfabeto, corrupto, ladrão, foi acusado, né, de vários crimes, mentiroso. É como se você escolhesse o pior, é o pior para nos representar. Aí você tem taxado de incompetente como ministro, né, não entende nada de economia. Você tem Guilherme Boulos, invasor de terras. Você tem, sabe, várias pessoas, todos os ministros ali, um povo que está lá desde os anos 80, a mesma, não tem renovação. Então, assim, o país está entregue na mão do que pior nós temos nas pessoas. O pior povo do Brasil está no comando do país. Agora, você já pensou um país nas mãos de Paulo Guedes? Você tinha Bolsonaro dando liberdade para os seus ministros, trazendo os ministros para o governo, bons ministros, baseados na competência, na qualificação e não nos acordos políticos. É claro que depois, como o país ficou travado
porque como, né, você se elege presidente, mas você não tem o poder. Eles terminaram botando, enforcando o presidente ali, de forma que ele teve que ceder, né, negociar com o Centrão, que são, diga-se de passagem, um bando de canalhas oportunistas que não tem posicionamento, não são homens honrados, homens sérios, são os canalhas também, que se juntam no CPF, né, do 9 dedos. Eles sabem, o Centrão é muito mala, isso, né, o MDB e vários outros estão sempre no poder e eles dizem, olha, nós vamos roubar, mas é no CPF do 9 dedos. Então, quando der, né, problema, der PT, é culpa do 9 dedos. É o que eles estão fazendo. Eles estão roubando no CPF alheio. Então, assim, bando de canalhas. Mas já pensou, Joel, novamente, um país como o Brasil, se a gente tivesse pessoas de bem, honradas, querendo construir um país do futuro, de fato, livre desses canalhas que estão aí, nós seríamos o melhor país do mundo. Deus foi muito generoso com o Brasil. Infelizmente, botou um povo, né, uns canalhas aqui, está permitindo uns canalhas governar o país. Mas eu acho que é por pouco tempo, é para a gente aprender, a gente vai dar a volta por cima. Pois é, por falar nisso aqui, professor, deixa eu trazer aqui uma informação, porque já se acendeu um sinal vermelho dentro do Palácio do Planalto e o Lula está completamente desesperado, abalado emocionalmente, nervoso. Eu trouxe aqui, há 2 dias atrás, um vídeo do Lula dando esporro em um oficial da Força Aérea Brasileira que pilota o helicóptero que ele anda. Lula, literalmente, descontrolado, parte para cima do piloto, esbraveja. Eu vi a hora dele meter a porrada no piloto. Aí ontem vazou uma informação também do pessoal da Globo dizendo que os ministros de Lula estão reclamando que ele está completamente descontrolado, que ele está xingando, esbravejando, esmurrando tudo com raiva. Sabe por conta de quê? Por conta disso aqui, ó. Olha aí como o Lula está. Lula vê risco eleitoral e discute com ministros reação política ao caso Master. Deixa eu tirar essa tarja bem aqui de cima para a gente ler melhor. Olha. Lula vê risco eleitoral e discute com ministros reação política a caso Master e endividamento das famílias brasileiras. O presidente Lula discutiu com a cúpula do governo respostas ao que identificam como fontes de desgaste político e eleitoral, o alto endividamento das famílias e escândalos de corrupção, inclusive do Lulinha, né? Durante reunião na noite da quarta-feira, dia 18, no Palácio do Planalto, Lula e seus ministros reconheceram que o nível de endividamento do brasileiro neutralizaria os esforços do governo em busca de sensação de bem-estar social, como reajuste do salário mínimo e aumento da faixa de isenção de imposto de renda. Ou seja, o sujeito já viu que está difícil para ele e está batendo o desespero. Por falar nisso aqui, professor, eu tive a preocupação de trazer aqui uma matéria mostrando ao nível que chegou o endividamento das famílias brasileiras. Vamos colocar bem aqui uma reportagem que saiu, inclusive, na CNN, e depois eu vou trazer o dado para a gente comparar como que era o mesmo índice de endividamento no Brasil em 2022, no último ano do presidente Bolsonaro. O Lula, que lembrem-se, prometeu tirar o pessoal das dívidas. Fez lá um programa chamado, não sei se era Refis, alguma coisa assim, que era para renegociar as dívidas. Só que parece que não deu muito certo, não. Vamos lá. A Serasa divulgou hoje os números sobre o orçamento das famílias brasileiras. Na última década, a inadimplência no país cresceu quase 40%. São 81 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes em 2026, um crescimento de 38% em 10 anos, de acordo com o mapa da inadimplência, que completa esses 10 anos de levantamento, de análise de
todos esses dados com relação à população. Outro dado que chama atenção é o de reincidência. 42% dos brasileiros que estão inadimplentes em 2026 já estavam nessa condição há 10 anos, o equivalente a cerca de 34 milhões de pessoas que ou não conseguiram sair desse cenário de dívidas, ou então saíram e acabaram, infelizmente, voltando para um cenário então, de inadimplência. Tudo isso foi apresentado aí hoje, então, portanto, nesse levantamento feito pelo Serasa. A gente lembra que a partir do dia 25, a partir de quarta-feira, aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, bem embaixo do viaduto do Chá, a Serasa faz, portanto, mais uma edição do seu Feirão Limpa Nome. Ano passado foram mais de 12 mil. Aqui, olha. Guarde o número aí, ó. 81,7 milhões. Vamos arredondar aqui para 82 milhões de pessoas endividadas hoje no Brasil, no desgoverno do Lula. E olha aqui, ó. Em 2022, quantas pessoas tinham endividadas? 69,4 mil. Hoje são o quê? 82 mil aproximadamente. Então foi de 69 para 70 para 82, você tem aí um aumento de cerca de 12 milhões de pessoas a mais na lista dos endividados no desgoverno do ladrão de 9 dedos. Aqui, ó, em 2025, a inadimplência e o endividamento das famílias brasileiras começou, inclusive, a preocupar alguns setores da economia. O percentual de famílias que informaram ter algum tipo de dívida a vencer chegou a 79,5%. 79,5% da população brasileira endividada. Esse é o 9º mês consecutivo que o percentual de endividamento aumenta e o maior patamar já registrado na série histórica medida pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Olha só que coisa vexaminosa. Aí eu trago aqui para vocês não esquecerem que o Lula assumiu o governo em 2023 prometendo, né, tirar as pessoas dessa lista de dívidas. E aí, o que será que aconteceu? Olha aqui, ó, o Desenrola Brasil foi o programa do Lula, lançado aqui, ó, lá no ano de 2023 e encerrou-se no ano de 2024. Lula reduziu o nível de endividamento? Não, muito pelo contrário, subiu o número de 69 milhões de famílias para 81,7 agora em 2026, e olha que o ladrão de 9 dedos ainda tem aí aproximadamente 10 meses de governo. Pois é, Joel. Olha, a gente já sabe que esse pessoal é só fachada, né? Tudo que eles fazem é maquiado, só maquiagem. Os dados a gente não dá para acreditar. A gente sabe que o IBGE, com toda a modéstia, com todo respeito, os dados são maquiados, né, para beneficiar o governo. Então, não são dados realmente reais. Quando eles apresentam esses dados, a gente sabe que a situação é muito pior ainda. Eu viajei esse final de semana, Joel, aqui no Maranhão, né, e assim, visitei algumas cidades de médio porte do Maranhão, e o que eu vi era lojas fechadas e placas, aluga-se. Empresas quebrando, Joel. Um número absurdo de empresas quebrando no Brasil. A gente assiste os programas nacionais e a gente sabe que, especialmente do Sudeste para baixo, várias empresas, vários empresários estão mudando para o Uruguai, Paraguai, em busca de melhores condições, né, de incentivos fiscais, porque o que destrói uma economia, e esse governo, todo governo comunista é um expert nisso, que eles arrecadam demais e chega a um ponto que não dá mais, não dá mais, ninguém aguenta, né? E aqui no Brasil a gente trabalha simplesmente para sustentar um governo enorme, inchado, corrupto, ineficiente, incapaz, né, de gerar emprego e renda para as pessoas. Então, o que esse governo deveria fazer, na verdade, era reduzir impostos. Tira os impostos, reduz impostos. É a melhor forma de você gerar emprego e renda e dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Reduz o tamanho do Estado, reduz o tamanho da máquina pública, dê incentivos fiscais para as empresas privadas gerar emprego e renda e as pessoas trabalharem com dignidade, ao invés desses programas sociais, dessas migalhas. Dê dignidade às pessoas. Esse governo, Joel,
quando ele te dá alguma coisa, na verdade, o governo nunca te dá nada, ele só tira. Mas quando ele repassa alguma coisa para as pessoas, quando ele promete e repassa alguma coisa, pode desconfiar que está tirando muito por trás, muito mais, né? No caso do governo ineficiente, incompetente como esse. Então, assim, olha um exemplo clássico, conversando com alguns colegas professores. Aquele aumento que ele terminou dando para os professores, colocou os professores em uma outra alíquota de imposto de renda, que eles vão perder muito mais dinheiro do que o aumento que eles tiveram, né, para vários colegas, né? Então, quer dizer... Assim, eu estive vendo, só para complementar a informação, Sim. Se ele desse o reajuste original de 0,33%, que estava previsto, 33, 34%, o salário base do professor no Brasil ia chegar a 4.880 por aí aproximadamente. Sim. Aí o que foi que ele fez? Deu um reajuste, parece que foi de 5%, que aí o salário subiu para 5 mil e um pouquinho, e aí esse professor que não iria pagar imposto de renda vai pagar o imposto. Exatamente. Ou seja, ele deu 5% e vai tirar o quê? Vai tirar, acho que é 7,5% desse professor. Pois é, eu vi uns colegas fazendo isso, eu já estava um pouquinho acima, né? Então não me afetou diretamente, mas para esse outro colega, ele realmente estava mostrando essa situação, que é fato, né? Então, assim, uma coisa bizarra mesmo, né? Então, assim, tudo é maquiado, desconfie desse pessoal. Joel, é só promessas, é só maquiagem, é só mentira, é só narrativa. Tudo é para enganar as pessoas e permanecer no poder para sempre. Então, você pega o povo pobre, miserável, e eles dizem que vão ajudar com programas como esse Desenrola Brasil, né? E vários outros ali, incentivo, não sei o quê, para o pessoal gastar. Agora a inflação lá em cima, aí precisa controlar a inflação, então você precisa reduzir esse consumo, que é o que eles estão tentando fazer, né? Então, a taxa Selic sobe e tal, os juros aumentam, então você termina... não conseguindo empréstimo, né? As empresas, por exemplo, para poder gerar emprego e renda, né? Ampliar seus negócios. Resultado, o desemprego cai e aí as pessoas ficam endividadas, muita gente perde o emprego, né? E aí o que é que o governo faz? Olha o índice que o IBGE mostra para o desemprego, que está, né? Tá uma maravilha. Quase todo mundo empregado no Brasil, Joel. Empregado aonde? No Bolsa Família, nos programas sociais. Não faz nenhum sentido. É um absurdo isso. Se você não está trabalhando com a carteira assinada, né, através da CLT, ou é funcionário público, ou você pode ser autônomo, né? Claro. Você vai estar desempregado. Não tem como alguém que está recebendo um auxílio, um benefício social, ser considerado como empregado, ou alguém que não está procurando emprego, mas está em idade ativa, Joel. Olha o prejuízo, nós estamos num mundo globalizado, onde a gente tem 8 milhões de pessoas, não dá para alguém se dar o luxo de você manter um cidadão no seu país, usando os seus hospitais, suas escolas, e ele dizer que não quer trabalhar. Né? Com a idade ativa, com saúde. Trabalho. Né? Com idade ativa, com saúde, deveria estar trabalhando, porque senão você prejudica o país, você prejudica o crescimento. Né? Você viu agora o caso daquelas matérias da BYD na Bahia, né? Que estão dizendo, né, que estão trazendo funcionários, trabalhadores chineses, estão construindo uma cidade e tal. Por quê? Porque uma empresa estrangeira traria trabalhadores de fora. Por quê? Né? Acredito eu que porque o chinês não tem esse negócio de trabalhar 8 horas por dia. Não tem escala 6 por 1, né? De querer a escala 3 por 2. Uhum. O chinês trabalha de segunda a segunda, né? De sol a sol. Joel, quem quer trabalhar mais, trabalha mais e ganha mais. Quem quer trabalhar menos, trabalha menos e ganha menos. A gente não pode impor nas pessoas aquilo que você quer para você. Se você não quer, deixa os outros fazerem o que eles querem, desde que não te prejudique. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é isso. Você quer trabalhar? Eu trabalhei lá várias horas. Tinha vezes que eu trabalhava 12 horas por dia. Teve dias que eu trabalhei 18 horas. Era pago por hora. Eu queria ganhar mais dinheiro. Eu não ia fazer aquilo para o resto da vida, todos os dias. Mas eu queria... Como é que... Porque a esquerda é assim. Quando ele gosta de alguma coisa, ele quer só para ele. Quando ele não gosta, ele quer proibir para os outros. Né?
Cara, deixa quem quer trabalhar mais, trabalhar mais. Quem quer trabalhar menos, trabalha menos. Paga por hora, estamos resolvido. Desburocratiza, simplifica as regras trabalhistas e deixa o país se desenvolver, deixa o país crescer, dê liberdade para as pessoas, que é isso que sustenta uma nação, é isso que sustenta um país e não o governo. Agora, é uma coisa completamente absurda, porque um país como o Brasil, que tem aproximadamente 215 milhões de pessoas, você tem no Bolsa Família hoje, com dados oficiais do gov.br, você tem cerca de 84 milhões de pessoas sobrevivendo, dependentes desse Bolsa Família. É praticamente aí um terço da população, ou seja, de cada 3 pessoas que a gente tem no Brasil, uma sobrevive com Bolsa Família. E quem paga isso é o Estado? Não. Significa dizer que quando eu trabalho para me sustentar e sustentar mais meia pessoa. Sem contar de tudo que eu mando para o Estado através de imposto, né? A gente trabalha para sustentar um preguiçoso que não quer fazer nada e que vai ser eleitor do Lula. Que pesquisas mostram aí que cerca de 70% das pessoas que são dependentes, que sobrevivem desses programas, acabam votando na esquerda, infelizmente. Mas aqui nós já estamos aqui há um tempão, né? E eu vou trazer aqui mais algumas pesquisas que mostram que a gente tem um fio de esperança de sair desse curral eleitoral que se tornou o Brasil com a turma da esquerda. Eu trago aqui agora alguns dados que foram colocados, por exemplo, lá no Pará. Olha o Paraná Pesquisas. Pará, isso aqui. Está colocando o Flávio Bolsonaro na liderança com 41 pontos e o Lula aparece em segundo lugar com 38,3%. Isso aqui no estado do Pará. Aí, ó, você pode dizer, não, mas é pouca coisa. O estado do Pará. Aí eu fui comparar com o resultado da eleição de 2022. Você sabe quanto foi que o Lula tirou lá no Pará? Cadê o dado? Tá aqui, ó. Na eleição de 2022, o Lula tirou no estado do Pará 54,75% dos votos. Vamos arredondar para 55%. E o Bolsonaro tirou 45%. Agora eu volto bem aqui, ó, para você ver, ó. Não, tá aqui em cima. Na pesquisa de hoje, olha o Flávio aparecendo já à frente do Lula com cerca de quase 3 pontos percentuais. Veja que o presidente Bolsonaro perdeu no Pará, aí com aproximadamente quase 10 pontos de diferença. E hoje o Flávio está na frente do Lula, 2 pontos. Aí eu fiquei lembrando de o resultado de uma pesquisa que saiu também lá no Ceará, onde os cálculos apontam que lá, só no Ceará, o Lula perdeu cerca de 1 milhão de votos. Aí depois eu vi também uma pesquisa que saiu aqui do Maranhão, onde o Lula tirou 71% dos votos na última eleição. Aí ele aparece agora nessa pesquisa com 50,3%. Ou seja, o cara está perdendo mais de 20 pontos percentuais. Eu andei fazendo aqui um cálculo, eu acho que isso dá aproximadamente uns 700 mil votos aqui no Maranhão. E o Lula, ele ganhou do Bolsonaro em 2022, entre aspas, com cerca de 0,9% dos votos. Isto deu aproximadamente 2 milhões de votos. Então, se você contar a quantidade de votos que o Flávio está puxando agora no Pará, o que ele está puxando no Maranhão e o que ele está puxando no Ceará, só aí eu já me arriscaria a dizer que o Flávio Bolsonaro iria ter voto suficiente para derrotar o ladrão de 9 dedos. Mas aí, para completar essa minha análise, eu estou vendo já até os jornalistas militantes de redações da Folha de São Paulo, do UOL, admitindo ao vivo Flávio Bolsonaro pode sim ser eleito já em primeiro turno, sobretudo agora com a desistência do Ratinho Júnior, porque a tendência é de que 90% dos votos de quem ia votar no Ratinho Júnior não vai votar no Lula, vai votar no Flávio Bolsonaro. Ainda existe a possibilidade da costura de uma aliança para o Zema possivelmente ser o vice do Flávio. Aí vai outra transferência de voto. O Caiado já disse que não vai brigar. E se for para um eventual segundo turno, o Caiado naturalmente vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu até acho que o Caiado ele vai emplacar a candidatura dele, mas quando tiver na reta final que ele perceber
que o Flávio pode bater o Lula no primeiro turno, eu acho que ele vai desistir da candidatura e declarar apoio ao Flávio. Mas deixa eu colocar bem aqui, ó, o militante de redação admitindo que a gente pode, depois, desde a redemocratização, né, a gente pode não ter segundo turno, né? Peraí. Vou adicionar aqui. No final das contas, a depender do que... Vamos lá. No final das contas, o Lula também pode se beneficiar. E no final das contas, a depender do que aconteça no xadrez eleitoral até agosto, né, a gente pode não ter nem segundo turno, na verdade, né, a depender do que aconteça. Porque o que acontece é o seguinte, eu concordo com o Josias, a avaliação do Ronaldo Caiado é de uma proximidade muito maior, proximidade ideológica, proximidade pragmática com o próprio Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, e eu acho que o Ronaldo Caiado é um homem inteligente, ele faz a avaliação de que ele não tem chances reais de ganhar a eleição numa situação ultrapolarizada entre o lulismo e o bolsonarismo. Então, o que acontece? Ou ele vai operar, a campanha dele acaba operando para tentar marcar algumas posições com relação ao agronegócio, com relações ao que o Matias Alencar chama de mega centro-oeste, né? Ou seja, de mudanças na forma de gestão da economia do país, ou ele vai acabar atuando mesmo como linha auxiliar do própria campanha do Flávio. Você acha que existe alguma possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno? Não, eu não falei do Lula. Ah! Eu não falei qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Você... Era esse ponto aqui que eu queria. Você vê que a jornalista tem um susto. Ela achava que o colega estava dizendo que o Flávio Bolsonaro poderia perder no primeiro turno o Lula se ele é eleito e pronto. Ele disse, não é do Lula. É do Flávio. Pelas leituras que eu ando fazendo, professor Carlos Lyron, eu faço essa conta. Eu estou vendo agora o que as pesquisas estão dando para o Flávio e o resultado da eleição de 2022. O Flávio Bolsonaro está bombando. Em 2022, o presidente Bolsonaro estava 10 pontos atrás do Lula. Hoje, o Flávio, em todas as pesquisas, quando ele não está na frente, ele está ali empatado, pau a pau com o Lula. Então, eu acredito que, seguindo nesse ritmo, Flávio Bolsonaro vai ser declarado eleito em primeiro turno para vexame do Lula. Como é que você vê aí essa questão desses números? Pois é, Joel. Primeiro, né, que susto, né, da jornalista. Foi impactante, né? Foi interessante de ver, né? O susto que ela tomou. Foi pega, né, ali meio sem chão, né? Ficou sem chão, como se diz. Né? Bonito de se ver. Joel, olha, várias coisas aqui, rapidamente. O Estado não produz nada, né? É importante que a gente deixe isso bem claro. O Estado não produz nada. Então, tudo que o Estado repassa para alguém é fruto do trabalho de outra pessoa, né? Como você colocou. Então, é muito injusto, né? E desmotivador, né? Você ficar tirando de quem trabalha para dar para quem não trabalha. Ao invés de qualificar as pessoas, né? Treinar, dar educação, qualificação técnica, gerar emprego e renda e deixar todo mundo, né? Colocar as pessoas no mercado de trabalho. É assim que você se desenvolve, né? Com relação à eleição em si, né? Eu acho, Joel, que as pessoas que são beneficiários desses programas sociais, e eles deveriam ser programas de renda mínima, né? Então, digamos lá, sei lá, Bolsa Família, junto aos programas sociais, você chega a R$1.000 e poucos lá, digamos. Nós deveríamos estabelecer no Brasil uma renda mínima de R$5.000 para uma família ali de 4, 5 pessoas, mínimo. Então, se o cara tem a ajuda do Bolsa Família, e você pode fazer isso num país próspero, e não ultrapassou esses R$5.000 ali, ele vai ganhando mais dinheiro, vai trabalhando, assina carteira, CLT, funcionário público, seja lá o que for, desde que aquela família não ultrapassou ali o mínimo, que seriam uns R$5.000, vamos dizer assim, com os números de hoje, né, ele continuaria recebendo esses benefícios. Eu não tenho nada contra os benefícios em si. Agora, eles não podem ser usados para fins eleitoreiros. Quem recebe programa social não deveria votar. Porque aí não teria compra de votos escancarada como é. Porque os programas hoje são simplesmente programas de compra de voto. E não é justo, Joel, você pegar uma pessoa que está há 20, 30 anos nesses programas sociais e ter o voto igual ao voto de qualquer outro cidadão que está lá, que trabalha, que rala, que investe na economia. Não, então, isso não deveria acontecer. Então, só para deixar clara essa questão dos programas sociais e o elo
com o eleitoral, né? Com a compra de votos, com o resultado eleitoral. Agora, vamos lá, análise da conjuntura política atual. Caiado. O Zema, né, está meio ali que desistindo da candidatura de presidente, né, que ele queria realmente ir, estava empolgando. Aí o que a gente viu? O Zema começar a bater no STF. O que é que ele sinalizou? Quem é que tem competência para julgar o STF? Para punir os ministros, né, pelas irregularidades que eles cometem? Senado. Ou seja, ele terminou acenando para o Senado, uma possibilidade, né? E aí a outra é de ser vice, como você colocou. Então existe a possibilidade dele ser vice também. Então o Zema pode ser vice, pode ser candidato ao Senado. Agora vamos para o Caiado. E o Zema está muito bem cotado para isso. Vamos para o Caiado. O Caiado foi para o União Brasil, ou não, PSD, né? Saiu do União Brasil, foi para o PSD, ficou ele, o Ratinho e o Eduardo Leite com essa possibilidade de serem candidatos lá do Kassab, né? E o Kassab, Raposa Velha, estava usando isso aí para negociar. Beleza? O que acontece? O Ratinho desistiu, né? Não vai ser candidato, possivelmente tem feito uma boa gestão no Paraná, pode ser um ministro do Flávio. O Eduardo Leite, não sei o que vai dar, eu acho que não tem envergadura para ser candidato a presidente, né? E o Caiado, aí ficou o Caiado agora. O que eu acho que vai acontecer com o Caiado? O jornalista lá fez uma análise, pode estar correto, tudo bem, pode ser isso. Mas eu estou vendo uma outra possibilidade. O Caiado pode terminar indo para a candidatura de presidente, ser uma possibilidade, mas não para ganhar a eleição, não para fazer uma campanha realmente aguerrida, mas simplesmente para fazer aquele papel que o padre Kelmo fez na eleição anterior, para dar umas porradas no Lula, principalmente na segurança pública, que é o forte do Caiado, além do agro, claro, em Goiás, né? Então, assim... É uma estratégia para debate, né? Para debate, ele termina no debate, porque, Joel e todos vocês aí que nos assistem, pessoal, vai ser incrível os debates. Eu estou muito animado. Porque, assim, ó, do ponto de vista do marketing, você vai botar lá um Flávio Bolsonaro de terno e gravata, bonitão, cara bombado, malhado. E aí, olhando para... Olha isso aí. Para a geração Z, para os jovens vão olhar aquele cara lá parecendo um ator de Hollywood, cara jovem, com firmeza, com energia, forte. É tanto isso, verdade, que ele até o marqueteiro orientou para ele fazer a dancinha hoje, né? Foi hoje ou foi ontem que ele fez a dancinha, né? Jovem lá, bacana e tal. Então, você pega o público olhando, olha a imagem no palco, no debate, um cara parecendo um ator de Hollywood, bonitão, alto, de um lado. Aí do outro, um rato rabugento, né? Cansado, irritado, brigando, né, com os ministros lá, como você falou, né, Joel, mais cedo, aquela outra matéria, né, com o cara lá da Força Aérea também. Um cara, sabe, rabugento, mentiroso, lá, sabe? Tudo não tem, cara, quando você compara, baixinho, porque isso tudo conta, Joel. Até a altura, o povo, porque a eleição, ela não é decidida do ponto de vista lógico, não é lógica, Joel. O povo não vota necessariamente no melhor. Se votasse no melhor, Lula nunca teria sido eleito. O povo vota da imagem. Eu lembro da eleição do Collor, foi a primeira eleição que eu votei. O cara bonitão foi lá, o caçador de Marajás. Aí, como o Caiado era, né? O emotivo é que fala mais alto. Exatamente. O Caiado, inclusive, era candidato naquela eleição também já. E o Caiado é antigo, né? Na política e tal. E assim, então, quando você pega essa imagem, o Flávio de um lado, no palco, no debate, o Lula do outro, cara, não dá para comparar. Os jovens vão votar no Flávio, né? O amigo Flávio. E aí você vem, quando for ali para o debate, aí você tem, ao invés de ficar o debate polarizado entre Flávio e o Lula, você ainda tem o Caiado dando porrada no Lula, porque o Caiado não vai bater no Flávio, ele vai bater no Lula, na segurança pública, o caos que está o país na segurança pública, né? Ele vai falar da questão do agro, né? Que o agro né? O Lula é inimigo do agro. Tem raiva do agro, que é o que sustenta esse país. Então, assim, quando você compara isso, dá Flávio. E aí o Caiado pode ser o ministro da Justiça
e segurança pública do Flávio Bolsonaro, do governo Flávio Bolsonaro. O Zema pode ser um ministro, sei lá, de alguma coisa, né? Ele tem competência, governou um estado grande, sei lá, de qualquer área praticamente, né? Ele tem competência para isso. Então você depois, se o Zema não for vice, né? Então ele pode ir ser ministro de alguma coisa. Mas enfim, eu acho que o Caiado vai ser o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública. O forte dele lá em Goiás é a questão da segurança, né? E realmente o Lula, ele está numa situação totalmente isolado. Todas as outras eleições eu observei que o Lula, ele sempre tinha os candidatos satélites da esquerda, que fazia aquele jogo, né? Na hora que ia para o debate contra o presidente Bolsonaro, todo mundo se reunia para bater no Bolsonaro. O Bolsonaro era um saco de pancada. Aí só aparecia lá o padre Kelman para fazer a tabelinha com ele. Agora, nessa eleição, o jogo se inverteu totalmente. É o Lula sozinho de candidato pela esquerda, e aí vem todos esses outros candidatos possíveis, né? O Ronaldo Caiado, possivelmente lá o Zema, que a gente não sabe se vai. Basicamente, eu não sei se o padre Kelman também vai se candidatar esse ano para a presidência, mas você vai ver ali pelo menos 3 candidatos do espectro da direita debatendo contra o Lula, jogando ele literalmente no canto contra a parede. Eu acho que aí é o grande diferencial. E se não ganhar no primeiro turno, se for para o segundo, quando chegar no segundo turno, todos os candidatos vão se unir com o Flávio e o Lula fica mais isolado ainda. E o eleitor de esquerda, a tendência é que ele vote mais no primeiro turno. No segundo turno, geralmente tem mais abstenção. Porque no primeiro turno o cara vai votar porque ele vai votar no deputado estadual dele, porque ele vai votar no federal, ele vai votar no senador, ele vai votar no governador. E a maioria dos estados não tem segundo turno. Então o cara vai perder o dia dele, de lazer, para ir votar. Geralmente ele não vai fazer isso. Então eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão. Agora, para a gente encerrar, eu queria trazer aqui para a disputa eleitoral no estado do Maranhão. Vou trazer aqui um vídeo, né? Do pré-candidato Laésio Bonfim, né? Você, inclusive, estava falando com a gente, você foi lá acompanhar in loco, né? O lançamento da pré-candidatura do Laésio Bonfim, né? O candidato que realmente é alinhado da direita aqui no Maranhão. Não tem outro. Seja lá o candidato do governador, seja o prefeito Braide, dentre todos eles, o que realmente tem o perfil de ser de direita, de ser conservador, é o Laésio Bonfim. E é um candidato que na última eleição ficou em segundo lugar, né? Enfim, a política maranhense também está numa conjuntura de favorecimento ao Flávio em âmbito nacional, né? Porque o grupo de Flávio Dino está rachado, está dividido. O cara que era para ser o candidato do PT, que é o Camarão, nem vai sair. Inclusive, a gente nem repercutiu aqui, mas durante a semana pipocou, professor, escândalo de corrupção do cara. Sim. Olha, eu só me lembrei da postagem dele no dia que a Polícia Federal fez aquela operação com aqueles helicópteros lá na casa do presidente Bolsonaro. Ele postou na rede social dele, diz assim, ó, bom dia para quem não recebeu a Polícia Federal na sua casa. Foi mesmo, já eu lembro disso. Não é que chegou a ver desse petista nojento também aqui no Maranhão, comprando casas aí, salvo engano, no valor de 4, alguma coisa de milhões de reais com salário de vice-governador. Esperar o quê do PT e da esquerda? Se é petista, a gente já sabe. É corrupto, é ladrão, vagabundo e tudo que é de adjetivo pejorativo que você possa imaginar. Mas deixa eu trazer aqui, ó, o Laésio Bonfim, que inclusive manda aí um recado ao Flávio. Peraí. Joel, eu vou aparecer aí nesse vídeo. Estou bem na frente aí, ó. O Laésio vai continuar apoiando a direita. Se for derrotar a esquerda, os candidatos foram o meu Zema e Flávio Bolsonaro, ele pode votar em quem, ele pode apoiar quem ele quiser no Maranhão, mas o Laésio vai continuar com a mesma essência. E eu vou estar empuxando para dizer para ele, o mais que ele apoie quem ele quiser, mas o Laésio Bonfim nunca vai para a esquerda, porque nós precisamos ter essência. A essência é que nos mantém de pé. É a essência que nos mantém de pé. E nós temos que mostrar a nossa essência. Doutor, mas
Mas o senhor ficar fazendo discurso de direita e de esquerda, o senhor nunca vai ser governador. Pois deixa eu dizer que eu nunca serei governador, mas eu nunca vou perder a minha essência. Se o Flávio... Então tá aqui, né? O pré-candidato de direita, inclusive, ele vai se lançar aí pelo Partido Novo, né? Correto. Aqui no Maranhão, o Partido Novo é o único partido que mais se aproxima dos ideais da direita, né? Porque até o PL do presidente Bolsonaro aqui é mais esquerdista, talvez até do que o próprio PT, né? Infelizmente. A gente tem aqui a militância de direita bolsonarista aqui, mas que fica capengando dentro desses partidos sem ter muito espaço. Me parece que o partido que dá mais espaço aqui no Maranhão, na nossa realidade, é justamente o Novo. Você esteve lá, eu gostaria que você desse para a gente aí um relatório, falasse melhor do que aconteceu lá, a proposta do Laésio Bonfim, como é que vai ser daqui para frente, as perspectivas da gente eleger candidatos de direita aqui no Estado. Gostaria que o senhor fizesse uma análise aí para a gente. Correto, Joel. Estive lá, foi um evento enorme, foi grande, foi muito importante para o Partido Novo e para a direita aqui no Maranhão. Inclusive, como você colocou, tinham também, juntamente com os pré-candidatos do Partido Novo, alguns pré-candidatos do PL, que não são alinhados necessariamente com a direção do partido aqui no Maranhão. Mas a gente tem uma notícia boa, né? Também. A Flávia Berthier, o Eduardo Andrade, o Francisco Melo, e principalmente esses três aí, né? Que são meio assim, quase que dissidentes lá, eles são mais alinhados com o Novo e tal, estão no PL. Mas nós temos uma notícia boa, Joel, por outro lado. Você lembra que aqui no Maranhão, durante a última eleição, o Bolsonaro teve problemas aqui também com a direção geral do partido no Estado, né? Do Josimar, Maranhãozinho, né, e tal. Então, como ele agora foi condenado, né, e provavelmente vai terminar indo para a prisão, eu acho que vai abrir aí, né? Inelegível e tudo. Ele vai recorrer e tal. É provável que ele se candidate ainda. Mas, assim, de qualquer modo, subjúdice, né? Que ele pode se candidatar e tal. Mas, assim, enfim, de qualquer modo, Joel, é um baque. Então, ele termina perdendo um pouco a legitimidade, perdendo o espaço. Vai que as coisas aconteçam aí com o Valdemar da Costa Neto, o Flávio Bolsonaro, agora o Bolsonaro voltando para casa e tal. Vai que eles costurem aí alguma coisa e termina o Maranhãozinho, né, saindo da linha ali, né, e do meio do caminho, e o PL possa se refazer, se reconstruir no Maranhão. A gente torce para isso, né, para que seja um partido de direita forte, tem os recursos, né, tem os deputados eleitos. Então, se alinhar com o Novo seria uma coisa boa, fortaleceria a legenda e fortaleceria a direita no Maranhão, que a gente sabe é o caminho certo, né? O caminho da direita é o caminho direito, é o caminho certo, é o caminho da prosperidade, né? E o Maranhão precisa muito disso. Novamente, um estado rico, né? Como todo o Brasil, mas aqui no Maranhão uma riqueza absurda em todos os sentidos. Está faltando gestão de qualidade. Mas, enfim, o evento lá, Joel, foi maravilhoso, foi incrível. Nós tivemos lá também, além da presença do nosso próximo governador do Maranhão, doutor Laésio Bonfim, que fez uma fala incrível, contundente, como você colocou aí. Ele disse que apoia o Flávio Bolsonaro, independentemente de Braide, né? Incondicionalmente. Então, isso é bom, é um posicionamento. Isso é coisa de quem tem caráter, de quem tem dignidade, integridade. Diferentemente daqueles candidatos que ficam em cima do muro, que não tem posicionamento, Joel. Eu costumo dizer que a gente tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que não se posicionam, que não falam, que não se expressam, que ficam caladinhos, porque a gente nunca sabe o que elas querem. Aquelas pessoas são muito perigosas, elas podem nos trair, podem ser traidoras. Então, assim, o Laésio Bonfim, ele chamou a responsabilidade para ele, né? Desde a eleição passada, ele disse, eu quero ser governador do Maranhão. Isso é bom, isso é muito interessante, essa postura. Essa postura de um homem honrado, de uma pessoa séria, que quer realmente trabalhar em prol da população. Ele chama a responsabilidade para si. Isso é liderança. Diferentemente
tal pré-candidato que não sabe se é, se não é, que fica em cima do muro, que não sabe se é de esquerda, se é de direita, que quer ganhar a eleição por aclamação, né? Que é um ato covarde. Porque assim, se der merda, né? Se alguma coisa der errada, aí ele diz, olha, eu nem queria, foram vocês que me colocaram lá, ficaram insistindo, não é culpa minha. Quer dizer, isso não é maturidade, não é responsabilidade, é uma demonstração de falta de caráter, né? Então, o Laércio Bonfim tem assumido essa postura. E aí, além do Laércio Bonfim, né, pré-candidato a governador, nós tivemos lá a presença do ex-senador e, muito provavelmente, está muito cotado nas pesquisas, senador Roberto Rocha, né, que é um nome aí também da direita, né, e que, aliado do presidente Bolsonaro, né? Sempre, né? Quer dizer, nem sempre, mas assim, tem sido desde um bom tempo, né? Aliado do professor ou do presidente Bolsonaro. Quando ele esteve no Senado, no governo Bolsonaro, ele era do grupo do presidente Bolsonaro, e eu já andei vendo algumas palestras dele, ele se mostra continuar sendo dessa linha de direita, fazendo frente, inclusive, porque o Flávio Dino é arqui-inimigo dele, persegue ele dia e noite. Exatamente, Joel. Inclusive, ele falou disso lá, que inclusive ele agora está correndo o risco de se tornar inelegível por uma perseguição política do Flávio Dino, que não deveria mais estar fazendo política. Como é que ele vai para o STF e aí continua fazendo política no Maranhão, né? Que a gente sabe disso, né? E aí ele está, inclusive, perseguindo o senador Roberto Rocha, porque andou fazendo aqui umas coisas e eles moram no mesmo prédio, né? São vizinhos, e aí acusando o senador de que ele andou filmando umas coisas e terminou entregando umas coisas aí que talvez não tivessem... No caso lá do jornalista, né? Que explodiu no Brasil inteiro. Luiz Pablo, né? Que é o nome dele, se eu não me engano. Né? Então, assim, Joel, foi um grande evento, foi muito bom para o Partido Novo, foi bom para o Maranhão, esse é o caminho, né? E o Maranhão precisa de mudança, precisa do novo, precisa de renovação, porque, Joel, olha, que vergonha. Aqui no Maranhão, você pega os 3 senadores do Maranhão, que é para representar o Estado, né? Os senadores representam o Estado. Não nos representam, Joel. Não fazem nada de bom. É uma vergonha lá no Congresso, lá no Senado, os nossos senadores. Uma outra vergonha é o suplente de senador, né, Joel? Que foi o caso, a suplente do Flávio Dino. Isso é imoral. O suplente de senador deveria ser o segundo mais votado. E não o cara bota lá o pai, a mãe, o tio, a tia, qualquer pessoa incompetente, e aí você vai ser ministro, vai ser, né, um ministro, secretário, alguma coisa, e aí você deixa lá uma pessoa que não recebeu um único voto. É muito errado isso. Você pega os nossos 18 deputados federais, Joel. Não tem um que se destaca, que chama atenção, que nos dê orgulho, né? Que orgulhe o Maranhão. É uma vergonha. Muitos envolvidos em escândalos de corrupção, como 3 desses aí agora que foram condenados, né? Mas em vários outros partidos, é uma vergonha. E aí você olha para o Estado, olhando o cenário geral do Estado, você olha, cadê os nossos deputados estaduais, Joel? A gente não vê falar, esses caras não fazem nada, essas pessoas não fazem nada pela melhoria do Estado, né? E aí a mesma coisa para vereadores, prefeitos. Joel, porque assim, só para fechar, qual é a função de um legislador, de um vereador, de um deputado estadual, federal ou senador? A função, Joel, é fiscalizar o executivo, legislar e julgar os crimes de improbidade, crimes que seus pares possam ter cometido. Esses caras não fazem nada disso. Simplesmente vendem votos em troca de emendas parlamentares. Roubam o dinheiro e aí em 4 anos estão comprando os votos da população. Então, para fechar, Joel, foi isso, foi um grande evento. Eu tive o prazer de estar lá também como pré-candidato a deputado estadual, né, pelo Partido Novo. Então, foi um prazer, foi um evento grande. E o partido vai continuar fazendo outros eventos assim. Faltam ainda mais de 6 meses para a eleição, e o Maranhão merece mudança, merece o novo. É verdade, né? Independentemente do partido, porque eu estou acompanhando um pouco dos bastidores da política, e o que eu tenho visto, inclusive, é muito mesmo essa mentalidade que é recente, né? De quem é de direita aqui no Maranhão, que até que a gente não tem um partido que seja 100% de direita, a ideia mesmo é você ocupar espaço, seja no Partido Liberal, seja no PSD, o Partido Novo, qualquer partido que der espaço, o ideal é você entrar, ocupar aquele espaço
fazer política, levar sua opinião diferenciada e ajudar a transformar o Maranhão. Tem todo o meu apoio, independentemente do partido, todos aqueles que querem realmente levar à frente os valores da direita, do conservadorismo, apoiando Jair Messias Bolsonaro, contra toda essa injustiça que está acontecendo no Brasil, tem o nosso pleno apoio. Professor Carlos Lyron, a gente disse que hoje a live ia ser rápida, né? Nós já estamos aqui com 1h e 40 minutos. 2 professores, Joel. Pois é, quando fala de política, aí a gente perde a noção do tempo, né? Porque realmente é um assunto que a gente gosta de ficar discutindo e a gente se encontra por aí, discute política, qualquer conversa é política, é o que a gente realmente gosta, né? Deixa eu aproveitar bem aqui, antes de encerrar, para agradecer o pessoal que está colaborando aqui conosco. Primeiro aqui os nossos membros, né, deixando seus recados. Vamos ver aqui quem são nossos membros que estão conosco. Muitas mensagens, não tem como a gente ler todas as mensagens, por isso que a gente prioriza os nossos membros. Primeiro aqui, nosso patriota Marcos Lopes, dizendo boa noite a todos os patriotas, é Flávio no primeiro turno. Também aqui, patriota Gredson Magno, também desejando boa noite. Damaris Lima, dizendo também boa noite. Quem mais está aqui de membro? Deixa eu passar aqui, vamos ver aqui, cadê os membros, as mensagens. Vamos lá, muitas mensagens. Só não estou vendo aqui as mensagens dos membros. Hilário Júnior, gratidão, professor Joel, estamos juntos, Hilário, membro do nosso canal, também colabora com a gente aqui através do nosso Pix, sempre bate um papo com a gente também aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado aí pela colaboração. Então, falando nisso aqui, vamos agradecer o pessoal que colabora com a gente através aqui do nosso Pix. É o caso do patriota Francisco da Conceição do Vale. Brigadão mais uma vez nos ajudando também. Patriota Antônio Araújo Silva Filho, muito obrigado. Patriota Mônica Giorgetti M. Teixeira, brigadão também pela colaboração. Patriota Eva Cristina Campos, também que está sempre aqui com a gente. Obrigado também, meu patriota Josafá Batista Silva. Obrigado mesmo de coração a todos vocês. É nessa pegada, professor Carlos Lyron, que a gente vai continuar lutando pelo Brasil, defendendo os nossos valores que são inegociáveis. Deus, pátria, família, liberdade, justiça, honestidade, transparência. Esses princípios a gente não negocia. Vamos continuar lutando por eles até que o Brasil se veja livre dessa esquerda e do alexandrismo. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Joel, corretamente, concordo com você, é que o país precisa. Como eu coloquei mais cedo, né, nós temos uma riqueza absurda, recursos minerais, país incrível, terras férteis, um povo de bem, né, muita gente boa nesse país. É tão boa que deixa ser levado por uns bandidos, né? É tão ingênua a população, as pessoas são tão boas, é um coração tão grande, tão pacíficas, que aí uns bandidos, né, deixam se enganar por bandidos, né? Que eram para reagir e não aceitar. Então, assim, é um povo tão honesto, tão sincero, tão ingênuo, vamos dizer assim, que aí os bandidos aproveitadores, né? Tiram vantagem dessas pessoas por causa da sua bondade, né, de serem tão pacíficos. Mas o que o Brasil precisa? Então, nesse cenário, a gente precisa construir um país melhor para todos, né? Um país onde a gente consiga tirar essa esquerda do poder, acabar com esse negócio de socialismo, comunismo, que não funciona em lugar nenhum do mundo. A gente precisa reduzir impostos no país, a gente precisa dar incentivos fiscais para gerar emprego e renda, abrir mais empresas, diminuir o tamanho do Estado, qualificar a nossa população, para que empresas possam vir, nosso povo tenha, né, que a gente tenha mão de obra qualificada para atrair empresas estrangeiras, investimentos estrangeiros, né, e gerar emprego e renda para a nossa população, para que o povo viva com dignidade. E aqui no Maranhão, Joel, não é diferente, é a mesma coisa, a gente precisa, né, que as pessoas aprendam a votar em políticos sinceros, honestos, e que as pessoas tenham coragem de se candidatar, porque o cenário é tão minado que as pessoas de bem ficam com medo de se candidatar, porque já acham que não vão ganhar, que vão sofrer, que vão ser apedrejados, que o povo realmente vai vender o voto, e que realmente muita gente faz isso, e é o principal problema do Brasil, é a compra de votos, Joel, na política.
esses políticos corruptos, compram votos de eleitores também corruptos, e aí eles vendem o país, né, para esses políticos corruptos que não vão fazer nada pelo país, nada pela população. Então a gente realmente precisa mudar essa história no Brasil, e no Maranhão não é diferente, como eu disse. Então fica aqui mais uma vez minha gratidão, meu abraço aí para todo mundo que nos assistiu, outros que ainda vão ver essa live mais tarde, a você, Joel, pela oportunidade, né, conduzindo aqui o canal. Então, para mim é sempre uma alegria, todas as terças-feiras, estar aqui. Deixar aqui meu Instagram aí, né? Sigam lá, né? Vai ser @professor Carlos Lairon, tudo junto, viu? Professor Carlos Lairon, Lairon, o Lairon. Então, sigam a gente lá, acompanhem, a gente vai estar fazendo outros vídeos lá, alguns cortes também. E, mais uma vez, vocês estão vendo a minha felicidade, minha gratidão, eu gosto de fazer isso aqui. Estou feliz, é um prazer enorme. Sempre à disposição, Joel. Boa noite. Beleza, muito obrigado. A gente está cansado, somos professores, né? A gente trabalha o dia todo, amanhã tem que trabalhar novamente. E ser professor não é fácil, né? É um desafio diário. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Tchau, tchau a todos vocês. Amanhã, o professor não está aqui, mas se a gente tiver energia, a gente vai estar trazendo as informações para vocês com exclusividade.